Olá, boa noite. Que presença de Deus durante a adoração, não é? Que momento especial. É um prazer poder compartilhar e poder testemunhar tudo aquilo que Deus está fazendo. Grandes coisas Deus está fazendo. Nós continuamos falando sobre o tema Realinhe, e é o nosso tema do ano. Estamos falando sobre a questão de realinharmos o nosso pensamento. Nós falamos a semana passada e queremos continuar falando o ano inteiro sobre realinhar. E a partir de hoje nós queremos falar uma série, alguns domingos, sobre realinhar a nossa confissão. Precisamos realinhar a nossa confissão. O que é a nossa confissão? Confissão é aquilo que nós declaramos com a nossa boca, é aquilo que nós verbalizamos. Nós falamos sobre pensamento, realinhar o pensamento, quão importante é realinharmos o pensamento, quão importante é realinharmos aquilo que está lá dentro, oculto. Nós falamos também como blindar o nosso pensamento, não sei se vocês se lembram disso, como proteger o nosso pensamento, porque é ali que surge tudo aquilo que vai se tornar visível, que será expresso. Ele surge a partir do pensamento do homem, e que antes de alguma coisa aparecer no mundo físico, primeiro ela aparece no pensamento. Assim acontece com os cientistas, assim acontece com os artistas, assim acontece na nossa vida. Então nós pensamos, nós elaboramos e aí nós executamos, não é? E outra parte importante disso é a confissão, é falar. Falar é importante, o expressar, o declarar. E por que isso é importante? É porque realmente isso tem a ver com o nosso Deus, tem a ver com a maneira que o nosso Deus fez as coisas, tem a ver com o chamado do homem que foi colocado sobre a terra. Então eu quero compartilhar um pouco sobre isso, talvez hoje uma pequena introdução, mas fique sabendo então que o nosso tema agora nessas próximas reuniões é realinhando a nossa confissão. Então, qual é a nossa confissão? O que é que você tem dito, declarado? O que é que a sua boca tem falado? E talvez eu não consiga falar muita coisa sobre isso, mas eu quero estabelecer as bases para isso, que é a importância disso e por que é tão importante aquilo que você diz, porque é tão importante aquilo que você fala, tá bom? Então eu quero começar com o primeiro texto que está em Gênesis no capítulo 1, no versículo 1, até o versículo 6, todo o primeiro capítulo de Gênesis fala sobre a criação. Eu não vou ler todo o capítulo de Gênesis, só por uma questão mais didática, só vou apontar aqui esses 6 primeiros versículos, porque depois eu quero ler Gênesis capítulo 2, então eu quero que você preste bastante atenção. Eu creio que a palavra de Deus, ela é a mensagem de Deus, é o próprio Deus chegando até nós. Então que você seja impactado, que eu seja impactado, que nós sejamos impactados enquanto nós falarmos a palavra de Deus. Então eu estou aqui falando essa palavra de Deus, mas eu sou um mero instrumento. Eu acredito, nós falamos sobre a Páscoa, não é mesmo? E a gente comentou sobre 3 lições da Páscoa no momento atual, mas aí um domingo antes nós falamos sobre o Domingo de Ramos, falamos aqui sobre o Domingo de Ramos, e eu quero dizer mais ou menos, quero fazer uma associação. Eu acho que eu estou hoje para essa palavra como estava o burro que levou Jesus para dentro de Jerusalém. Ele carregou Jesus para dentro. O importante era Jesus, ele era o astro, ele era o alvo de toda a adoração e celebração. Então é assim, então que hoje você receba a palavra de Deus como sendo a palavra de Deus para você, que nessa noite algum versículo desse que eu vou ler, alguma palavra que eu vou falar, seja Deus falando com você. Falar, o pastor Carlos foi lá e escolheu. Não é verdade. Eu perguntei para Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale esse domingo? Eu já tenho o tema, mas como é que nós vamos abordar isso? O que é que... Então eu creio que os versículos que estão aqui, eles são chave para isso. Eu brinquei com o Davi aqui da técnica, né? Eu falei, Davi, então são muitos versículos, tá bom para você? Ele falou, pastor, tá bom. Eu falei, se quiser eu posso aumentar mais versículos no domingo que vem. Então ele falou, não, bom,
vamos ficar, tá ótimo, né? Tá bom esse tanto. Mas então eu quero que você tenha calma, que você aproveite e que Deus possa ministrar de maneira sobrenatural na sua vida. Aproveite esse momento, vamos aproveitar esse momento que estamos falando da palavra de Deus. E o Evangelho é a pregação, o anúncio da boa notícia, é Deus chegando até nós. Que o Senhor possa nos conduzir para dentro dessa palavra cada vez mais. Amém? Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 6, fala assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Eu vou parar por aqui. Se você for ler o capítulo, aí deve ter mais ou menos cerca de talvez 9 vezes que Deus fala: haja tal coisa, e aquilo aconteceu. Haja tal coisa, e aquilo aconteceu. Então, esse primeiro capítulo, ele é pautado, ele é marcado por isso. Deus criou a sua obra, a sua criação, usando a sua palavra. A palavra de Deus era um instrumento para criar as coisas. Ele falou: e disse Deus: haja luz, e houve luz. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Bom, gente, há uma... entre o primeiro versículo e o segundo versículo aqui de Gênesis capítulo 1, dizem que há talvez milhões de anos. Então, alguns teólogos falam muitas coisas sobre isso. Primeiro fala que Deus não criaria o caos, Deus não criaria as trevas. Fala que a terra era sem forma e vazia. Então era o caos, era a morte, era a separação. Então o abismo sem forma nenhuma, vazio. Então fala que Deus não criou isso. A Bíblia diz que então eles acreditam que isso aconteceu quando o diabo se levanta em rebelião lá no céu diante de Deus. Então há uma questão aí, uma reação em cadeia, e o caos dessa rebelião, dessa separação, ele acabou chegando aí em algum momento, em alguma parte aí, e atingindo todo o universo. É interessante isso. Primeira coisa que eu acredito que Deus não cria o caos, Deus não cria a dificuldade, a morte. Deus cria, Deus aparece com solução, Deus aparece com vida. A Bíblia fala que Deus é amor, que Deus é luz. Então são teorias que eu não quero nem me deter ou não. Uma coisa que eu quero dizer, que eu quero afirmar aqui, primeira coisa, que Deus é um Deus criador. A maneira de Deus fazer as coisas, Ele começou usando a sua palavra. Ele é um Deus criador, Ele é inventivo, Ele inventa, Ele sonha, Ele projeta, Ele elabora as coisas. Então Deus é esse Deus todo-poderoso. Por isso nós temos essa capacidade inventiva também está em nós, essa capacidade de executar coisas também está em nós, porque é uma herança que nós temos de Deus, diferente dos outros animais. E é interessante que fala o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. É o versículo 1, e aí vem o segundo, né? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O texto bíblico, quando fala que se movia, fala que o Espírito de Deus estava sobre a face do abismo, chocando, preparando, como uma galinha choca os seus ovos. Então o Espírito Santo estava
estava sobre a face do abismo. Uma das coisas que eu posso tirar com isso é que a primeira coisa, mesmo que você e eu estejamos vivendo em uma situação de caos, de dificuldade, de aparente cegueira, trevas, derrota, morte, eu quero dizer que esta situação não está fora do controle absoluto de Deus. Ainda que a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo estava sobre a face das águas. Fazendo o quê? Fazendo o que será? O poder do Espírito Santo, o poder, a energia, a força, a presença da pessoa do Espírito Santo estava sobre o caos. Eu quero dizer que Deus reina sobre o caos, Deus reina sobre a dificuldade, Deus reina sobre a morte, Deus reina sobre a escuridão, Deus reina sobre tudo, Deus reina sobre todos. Deus está reinando agora, o Espírito Santo está reinando sobre essa situação que você, que eu, que o planeta, nós estamos vivendo. Eu acho que é isso. Mas o que será? O que será que deu o start? O que será que deu a largada? O que fez com que esse caos pudesse mudar de caos para ordem? O contrário de caos, de confusão, é ordem. Quando Deus fala, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu gosto disso. Deus falou, haja luz. Aí as trevas falou, não, agora não, Deus, só daqui a 10 minutos. Não, agora não, só daqui a meia hora. Não, agora não, só daqui a o ano que vem, o século que vem, milênio que vem. Não é verdade. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Então, quando Deus dá uma ordem, a ordem se cumpre sem demora, cabalmente. Eu gosto da oração do Pai Nosso, quando nós dizemos assim, seja feita assim na terra, sua vontade seja feita assim na terra, como ela é feita no céu. A vontade de Deus no céu, ela acontece na hora, quando Deus pensa, as coisas são executadas, quando Ele fala, as coisas acontecem sem demora, sem delongas, sem atropelos, sem dificuldade. Como é bom a gente ter um Deus que faz as coisas de maneira tão poderosa e de maneira tão sobrenatural, não é mesmo? Como é bom a gente poder experimentar. Talvez há várias áreas da sua vida, da minha vida, da sua família, que esteja experimentando esse caos, esteja experimentando essas densas trevas, essas dificuldades. Mas eu quero dizer a você, a palavra para você nesta noite, para mim haja luz. E eu quero dizer a você, haverá luz, haverá ordem, haverá clareza, haverá graça, haverá favor de Deus. Mesmo nesse momento, com tantas pessoas morrendo, que terrível, nós estamos perdendo gente querida. Sabemos que os irmãos que estão partindo, estão experimentando agora a glória e a presença de Deus. Mas ficamos nós aqui, os amigos, a família, entristecidos, sofrendo. Mas por que será que nós estamos aqui? É porque Deus tem algo para que nós possamos executar, e nós queremos executar a tarefa que Ele nos chamou para executar. Então, então, qual que é o start? Como é que foi que as coisas começaram a acontecer? Eu acho que é uma combinação entre o Espírito Santo, que estava pairando sobre a face do abismo, pairando sobre a escuridão, pairando sobre aquela dificuldade toda, sobre aquela negatividade toda. Ele estava esperando para se conectar com a palavra de Deus. Quando Deus fala, haja, então de repente o poder vem e faz tchum, e aquilo acontece de maneira sobrenatural.
Então eu acredito que essa conexão com a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai liberar essa unção, essa força e essa graça para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Precisamos experimentar nesses dias essa comunhão com o Espírito Santo, essa identidade do Espírito Santo. Queremos experimentar isso junto com a palavra de Deus e usar o nome do Senhor Jesus e poder fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E é interessante, Deus começou a criar isso dessa forma. Só que quando Deus, e aí você vai ler, Deus criou todas as coisas no sexto dia, no sétimo descansou. E Deus, o que Deus faz? Deus deixa o melhor para o final. Quem já experimentou deixar o melhor para o final? Não era assim? Quando você era pequeno, você não pegava, você queria comer alguma coisa, deixava o melhor para o final, né? Agora a gente fica mais velho, a gente é grande, a gente vai logo, come logo o que é melhor, né? Assim. Mas quando você deixa o melhor para o final, você experimenta o melhor. Diz que o melhor da festa não é a festa em si, o melhor da festa é esperar pela festa. Então, essa antecipação, esse desejo para que aquilo aconteça, eu creio que Deus usou, também fez dessa maneira. Como é que Ele faz? Ele cria todas as coisas. Começou aqui, eu li, depois você vai ler, depois você pode ler o capítulo inteiro de Gênesis, mas Deus deixa para o final o homem. Ele cria o homem e a mulher no final. Vamos ler isso? Então pega comigo Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 8. Gênesis 2, de 1 a 8. O que diz aí? Diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram criados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E estas são as origens, ou a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, regava toda a face da terra, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Olha que interessante. A Bíblia diz que Deus, nós lemos como Deus criou todas as coisas, não foi? Criou com a sua palavra, haja luz, né? Haja expansão das águas, e Deus foi criando, haja animais, você vai lendo isso e tal, Deus foi criando as coisas com a sua palavra. Mas aqui no versículo 7, o que diz? Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas e fôlego da vida. Então o homem não foi formado de haja homem, bum, haja mulher, bum, não foi isso. Diz que Deus formou o homem e a mulher. Mas como é que Deus formou esse homem? Como Deus formou essa mulher? Como é que é isso? E aí eu quero dizer a você que a palavra formar, no hebraico, no original, a palavra formar, que Deus diz, quando fala que Deus formou, quer dizer Yaser, quer dizer Deus deu forma, Deus moldou com as próprias mãos, como um oleiro que trabalha na argila e molda um vaso. Assim Deus formou o homem, moldou o homem. Também quer dizer, Deus enquadrou o homem, deu limites ao homem, Deus deu forma ao homem. Então, enquanto a terra Ele criou, declarando sua palavra, falando sua palavra, o homem, Ele criou o homem, e a Bíblia diz que
Ele falou assim, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Você vai ver isso no capítulo 1. Quando Deus diz façamos o homem, Deus fez o homem do barro da terra, do pó da terra. Deus criou esse homem com a própria mão. Deus deu um destino a esse homem. Quando fala que ele enquadrou, ele formou, a palavra é mais quando, sabe quando você tem uma forminha, eu fiquei pensando nisso, quando você é pequeno, as crianças gostam de brincar com a massinha, e às vezes tem aquelas massinhas que tem as forminhas, que você coloca a massinha lá dentro e vai colocando. Se a forminha tem forma de estrela, o que acontece? Você faz uma estrelinha. Se tem forma de hominho, você faz um hominho. Se tem forma de um carro, sai um carrinho, e assim é. Então quando Deus colocou a forma, Ele estabeleceu a forma e colocou o barro, e Ele foi formando. E qual que era o coração de Deus, qual que era a mente de Deus? Este homem será a nossa imagem, a nossa semelhança. Assim como somos nós, assim vai ser esse homem. Ele vai dominar, ele vai crescer, ele vai prosperar, ele terá poder sobre as coisas, sobre a situação, sobre a natureza, sobre os animais. Então é isso que havia no coração de Deus. E depois que Deus faz isso, Ele sopra para dentro do homem, Ele coloca dentro do homem, do seu espírito. Então Deus criou o homem e impartiu-lhe, transmitiu-lhe sua natureza. Deus põe um toque, uma fagulha. Por isso que eu gosto do texto que fala, Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Essa fagulha minúscula é um sinal, uma marca do Deus Todo-Poderoso. Quando Deus sopra esse Espírito, o homem abre os olhos lá no jardim. Eu acho isso maravilhoso. Primeira visão que ele viu foi os olhos de Deus olhando para ele. E Deus olhou para ele, falou: aqui está alguém à nossa semelhança, à nossa imagem. Olha que coisa maravilhosa, não é mesmo? Glória a Deus. Só que nesse processo, o homem cai no meio do processo, o pecado entra, e o homem é expulso desse paraíso. Mas há um projeto de Deus para o homem, há um projeto de Deus para esse homem, mas a essência de Deus ainda está lá dentro de cada ser humano, de cada pessoa na terra. Ainda há uma essência, ainda há uma fagulha. Esse Espírito, ele morreu dentro de nós, mas ele ainda está lá dentro. E tanto é o seguinte, isso que é divino em nós. Tanto é que quando a gente morre, quando esse Espírito que é divino, que foi colocado dentro de nós, quando nós morremos, o que acontece? Esse corpo, essa carne, vai se deteriorando, vai se acabando, vai apodrecendo, vai morrendo, porque o que é divino sai de lá de dentro. O homem, a ciência, não consegue explicar quando é que esse divino entra e quando é que esse divino sai, não consegue segurar isso, não consegue colocar o divino dentro do homem. É só Deus que tem o poder de colocar essa vida e tirar essa vida. E aí eu gosto muito do texto que está em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 4, que fala o seguinte: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, a primeira coisa que eu diria, quando nós conhecemos a Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, graça e paz nos são multiplicados. Eu ando tão sem paz, eu ando tão sem graça, tão triste. Então nós precisamos conhecer mais a Deus, conhecer mais a Jesus. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Então, quando nós somos regenerados pelo poder do Espírito Santo, pela conversão, e nós servimos no louvor,
O irmão falou da importância de você confessar Jesus, de você aceitar Jesus, de você experimentar um novo nascimento. Então, quando isso acontece, o nosso espírito é regenerado, o espírito divino do homem nasce de novo. Então nós recebemos, por essas promessas, pela misericórdia de Deus, sermos participantes da natureza divina. A natureza divina estará viva dentro de você, dentro de mim. Você e eu só temos valor enquanto o divino está dentro da gente. Porque quando o divino e o eterno forem embora, eu já falei isso, a gente morre, nosso corpo se acaba. Por quê? Porque nós somos vasos de barro, Paulo fala isso, com conteúdo precioso. O valor não está no barro, o valor não está no vaso, o valor está no que está dentro do vaso. Em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 7, Paulo fala isso, e deixa bem claro para todos nós. Ele fala: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Não de nós. Nós precisamos entender que essa graça, esse poder, essa força divina está dentro de nós, mas não somos nós que estamos operando, é esse poder sobrenatural, é o Espírito Santo. Mas como é que funciona isso, gente? Como é que dá o start para isso? Vamos lembrar um pouco do que eu falei. Como é que eu falei? Como é que foi? Deus criou, o Espírito Santo estava sobre a face das águas, mas ele esperava uma ordem, esperava uma palavra, esperava uma declaração, esperava uma confissão. Então Deus é um Deus criador e criou o homem de maneira especial. Nós somos a obra-prima que Deus criou, que Deus sonhou, que Deus planejou, que Deus idealizou. Então você que está me ouvindo nessa noite, você é obra-prima de Deus. Deus planejou você. Não interessa, talvez seu pai, sua mãe não lhe tenha planejado, talvez talvez ninguém tenha pensado em você, mas Deus planejou você. Você existe para um propósito. Deus moldou você de maneira que você vai executar algo que só você pode executar. Você é especial, você é marcado, você é marcada, você é singular. Não interessa que as pessoas não lhe digam, nem que você não sinta, mas você é especial. Você foi criado por Deus, você foi marcado por Deus. Yasser, criado por Deus, formado por Deus, moldado por Deus com a própria mão dele. Sabe que o diabo, o papel dele ele executa de maneira brilhante. Ele vem roubar, ele quer roubar nossa identidade, para roubar nosso destino, para destruir nosso futuro. Mas quando nós lembramos que nós somos criados por Deus, aí eu gosto demais da canção que fala: tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver comigo nem com você. É o que Paulo está falando. Gente, esse poder não tem nada a ver com esse vaso de barro, tem tudo a ver com Ele. É Ele que vai fazer. E aí eu quero partir para você para o segundo ponto. Eu falei do nosso Deus, que é um Deus criador, e eu quero falar o seguinte: que Deus formou o homem, e não só formou o homem, e Deus deu ao homem a autoridade para governar. Deus formou o homem e lhe deu a autoridade. Veja comigo, em Mateus 28, 18 e 19, quando Jesus encontra com os discípulos depois da ressurreição, está despedindo dos discípulos, ele fala isso para os discípulos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E outro texto, em Mateus 18 e 20, a gente lê muito isso e fala bastante sobre isso, não é mesmo? Fala o seguinte: em verdade vos digo
que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Amém? Glória a Deus, não é maravilhoso isso? Mas o que tem a ver isso? Tem a ver quando Deus criou o homem, quando Deus formou o homem, Deus deu autoridade para o homem governar. Quando Deus criou o primeiro casal de humanos no Jardim do Éden, diz que Deus os abençoou, autorizou a prosperar, falou: governe sobre os animais, governe sobre a terra, governe sobre cresçam, multipliquem. Então nós podemos, o homem poderia governar, e o homem governou, começou a fazer as coisas. Hoje, quando você olha e vê essas coisas acontecendo, prédios sendo construídos, casas e pontes e coisas tremendas, o homem indo à lua, o homem mandando sondas para outros planetas, para Vênus, para Marte. Mas por que isso? Porque Deus deu autoridade para o homem governar. Ele falou: cresçam, multipliquem, governem, estejam por cima, tenham autoridade, façam, usem a autoridade, usem o divino que está dentro de vocês. Mesmo, olha só, mesmo homem cujo espírito não nasceu de novo, Deus deu a ele a autoridade para governar, para estar por cima, para fazer, para dominar. Mas nós vemos o texto, quando Jesus diz o seguinte: toda autoridade me foi dada. O que é que segura esta autoridade? O que é que dá, qual é o aval, qual é o backup dessa autoridade? Quando o homem recebeu no Jardim do Éden, qual era o backup? Por que o homem ia governar? Por que ele podia governar sobre os animais? Por que ele podia governar sobre a natureza? Por que ele podia governar sobre os peixes? Por que ele podia governar sobre as coisas? Porque Deus estava lhe garantindo pela sua poderosa palavra. A palavra de Deus era quem garantia esta autoridade. Quando Jesus fala: toda autoridade me foi dada, portanto ide, pregai, curai os enfermos, libertai os cativos. Quando ele diz isso, ele quer dizer: eu estarei contigo, dando força, dando backup por trás, segurando. Vocês não estarão sozinhos. A autoridade que vocês usarem é a minha autoridade, que eu compartilho com vocês. Por isso Paulo fala: temos esse tesouro em vasos de barro. Por isso está escrito aqui, onde o que ligarmos na terra será ligado no céu. Não é o Carlos, é a palavra de Deus que dá autoridade, dá segurança, dá backup para ele dizer: seja feito assim, ou não se faça mais assim. Talvez você e eu estejamos vivendo várias situações, mas você precisa nessa noite aprender comigo, e eu quero aprender com a palavra de Deus. Vamos aprender juntos aquilo que Deus quer nos dizer. Vamos usar a autoridade de Deus, não a nossa. Essa autoridade é eterna. Mateus 18:18: em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Deus nos dá visão para desligarmos o que tiver que ser desligado. Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres andando pelas ruas, declarando. Nós já temos visto isso hoje, pessoas em frente de hospitais, orando, ajoelhadas nas ruas, declarando. Precisamos usar a autoridade para desligar todo espírito de morte, de derrota, e ligar a vitória sobre a nossa nação, sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Usar a autoridade, porque há um respaldo, há um backup, há um depósito eterno. Quando você não tem esse backup, não tem essa segurança, é uma autoridade vazia, ela está amarrada no quê? É engraçado isso. A Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus, e é verdade. Os governos humanos exercem autoridade, mas essa autoridade foi concedida
pelo povo, pelo voto na urna. Ele é governador, não é porque ele é bom. Ele é presidente, não é porque você gosta dele, é porque você deu a ele autoridade para ser governador e para ser presidente, e para ser prefeito, para ser vereador. O dia que você não der mais autoridade, ele não vai ser mais. Então a autoridade tem que ter um respaldo. Mas eu quero te dizer que o nosso respaldo não é como um ano eleitoral, ou um período eleitoral, ou que se cumpra 4 anos, 6 anos, sei lá como. É eterno. Jesus é a nossa segurança, Ele está lá diante de Deus garantindo isso. Ele falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem autoridade, nós queremos usar essa autoridade, amém? Nós queremos usar essa autoridade, e o homem exerce essa autoridade baseado na autoridade de Deus, porque no final Deus é o garantidor de toda a autoridade que está no universo. Nós só podemos dar autoridade aos nossos governantes, porque Deus nos deu essa autoridade. Agora, já falei bastante sobre isso, já falei que Deus cria, Deus é o Deus criador, falei que Deus criou as coisas pela palavra, mas o homem Ele formou com as próprias mãos, porque o homem é diferente, o homem é especial, você é especial. Eu falei que Deus formou o homem e deu autoridade para o homem governar, e é verdade, nós temos essa autoridade. Agora, eu quero falar para você uma coisa, que Deus governa pela sua palavra, Deus governa por sua palavra. Olha em Hebreus capítulo 1, no versículo 3, o que diz? Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Ele que é, Jesus, né? O resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? A segunda parte, pode colocar. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então é o seguinte: Deus governa pela sua palavra, Ele sustenta todas as coisas. E quer saber? Jesus agora neste momento está vivo, assentado à direita da majestade nas alturas, dizendo: eu venci. Todo nome foi posto debaixo dos seus pés, toda a autoridade está debaixo dele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa a você: se você quiser viver como Deus escolheu para você viver, se você quiser experimentar essa forma que Deus tem para você, se você quiser ser aquilo que Deus quer que você seja, se você quiser experimentar aquilo que Deus quer que você experimente, se você quiser viver aquilo que Deus quer que você viva, se você quiser gozar daquilo que Deus quer que você goze, se você entender e abrir o seu coração para a maneira que Deus te criou, que Deus te formou, que Deus te modelou, que é o Yatzer de Deus, se você quiser experimentar isso, então você precisa fazer uma coisa: precisa usar a palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar na sua boca, na minha boca. Você deve cuidar da palavra que sai da sua boca, porque você não é só um fulano de tal, como diz a música de um antigo cantor popular brasileiro. Se você não é apenas um americano, sul-americano, sem dinheiro no banco, se você quer experimentar isso, quer viver isso, então você tem que tomar cuidado com a palavra que está na sua boca, porque a palavra da sua boca, ela tem autoridade, porque Deus te marcou para ser um homem que governa, que fale. Como é que Deus governou? Como é que Deus criou as coisas? Falando. Como é que o homem ia dominar sobre os animais da terra, dominar sobre a natureza? Falando. Primeiro ele pensou, ele executou, depois ele falou, deu uma ordem. Precisamos falar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, precisamos declarar a palavra de Deus, precisamos cantar a palavra de Deus, escrever, decorar a palavra de Deus.
Efésios 4, versículo 29 e 30 diz o seguinte, Efésios capítulo 4, 29 e 30 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Fala comigo, misericórdia. Eu acho que ia ter muita gente calada. Fala que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, não uma palavra torta, negativa, pecaminosa, mas sim, unicamente, a que for boa para edificação. Gente, quer dizer que você pode usar a sua palavra para edificar, construir, para elevar. Você pode falar até uma coisa que não é boa, uma coisa que não está certa, de uma maneira positiva. Nossa palavra deve ser para edificar. Fala o seguinte, para que dê graça aos que ouvem, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Porque, gente, olha só, parece que o Espírito Santo de Deus está conectado com aquilo que você fala. Se você falar a palavra de Deus, Ele vai se alegrar, Ele vai cumprir. Se você falar uma palavra negativa, ela vai voltar para você e Ele vai se entristecer. Nós precisamos falar a palavra de Deus. Fala comigo, Senhor, me ensine a falar a sua palavra. Eu quero falar a sua palavra para ter os seus resultados. Às vezes nós temos resultados que nós não nos agradamos. É porque nós estamos usando nossas palavras. E o texto que a gente gosta muito, bastante, Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte: não se aparte da vossa boca nem o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, para então prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, algumas traduções falam no começo, né? Não se aparte, quer dizer, não cesses de falar do livro dessa lei, não cesses de falar essa palavra. Põe novamente para mim, por favor. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte, não cesses de falar do livro dessa lei. Medita nele dia e noite. Irmãos, se você quiser prosperar naquilo que Deus chamou para fazer, o livro tem que estar no seu coração, na sua mente e na sua boca. Precisamos confessar a palavra, falar a palavra. Vamos deixar um desafio para essa semana. Vamos falar a palavra, vamos confessar essa palavra mais ainda, declarar essa palavra. Eu amo o livro de Provérbios. Nós estamos lendo Provérbios. Se você leu Provérbios capítulo 10, por favor, Provérbios capítulo 10, versículos 6 e 11. Provérbios 10, versículos 6 e 11, fala o seguinte: bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. Sobre a cabeça dos justos há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. Olha só, fala que a bênção está sobre a cabeça dos justos, a coroa dos justos, a bênção é a coroa dos justos. O que é bênção? Autorização para prosperar. O que é bênção? Sucesso. O que é bênção? É graça. O que é bênção? É saúde. O que é bênção? É força. O que é bênção? Autoridade e domínio sobre as situações. Fala que essa bênção está sobre a cabeça dos justos, mas na boca do perverso mora a violência. Uai, o que tem a ver cabeça com boca? O que tem a ver bênção com violência? Quer dizer o seguinte: a boca é que traz a bênção ou a violência. A boca é que traz a bênção ou a maldição. A boca dos perversos tem a maldição, tem violência. O perverso, aquele violento, aquele filho de Belial, aquele ímpio, ele vai comer da sua violência, da sua impiedade. Mas os justos experimentarão a coroa de bênção do Senhor. Versículo 11. Olha só, a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos.
Então, como é que é, gente? Fala, pastor, não estou entendendo, desenha para mim, vou desenhar para você. Você vai comer do fruto da sua boca. Deus quer fazer coisas grandiosas. Deus te deu autoridade, te fez de maneira especial, te fez de maneira soberana, te fez de maneira linda, te marcou, te moldou, te estabeleceu. Mas Ele espera que você use a palavra dEle, para essa autoridade, para executar aquilo que Ele te chamou para fazer. Você é só um vaso de barro, você precisa usar essa palavra dEle de maneira sobrenatural. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Eu lembro quando a gente era pequeno, você via os mais velhos fazendo, e quando alguém falava alguma coisa errada, negativa, falava, bate na boca. Não fazia isso? Bate na sua boca. Porque a boca é uma arma, e você precisa usar a favor ou contra você. Minha pergunta é: tem gente que não precisa que ninguém faça nada de errado com ele, ele já é o próprio inimigo. Nós precisamos usar a palavra do Senhor. Queremos usar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio 30, versículo 19. Deuteronômio 30, versículo 19. Eu quero dizer que você e eu, que estamos ouvindo essa palavra nessa noite, não é uma coincidência. Deus está dizendo para você, você vai viver um novo tempo em 2021. Você vai aprender a usar a palavra que Ele separou para você. Você vai viver essa palavra. Nós vamos declarar essa palavra. Nós vamos experimentar. Nós vamos profetizar. E nós vamos viver aquilo que Deus tem para você e para mim. Deuteronômio 30, versículo 19, diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Nós queremos ser abençoados, mas nós precisamos escolher aquilo que é certo. Nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós, mas precisamos tomar as decisões que devem ser tomadas. E aqui está dizendo o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós. A Bíblia também fala que a natureza espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quando você olha lá no texto em grego, é filhos maduros. Por que maduros? Eles não falam mais bobeiras. Eles não falam mais besteiras. Eles estão experimentando a autoridade que Deus deu a eles como filhos. E também fala que o que eu escolher, o que nós escolhermos, afetará a nossa geração. Então, queridos, que nesse realinhar a nossa confissão, nós possamos escolher melhor nossas palavras, escolher melhor o que nós vamos falar. Nós queremos declarar a palavra de Deus nessa noite, declarar que Deus vai fazer coisas grandiosas, declarar que Deus vai executar o seu plano acima de todo plano. Eu falei domingo passado que Deus tem uma agenda, o seu plano está andando, está caminhando. Eu quero que você me ouça nessa noite, você me ouça, né, onde quer que você esteja me ouvindo, de qualquer lugar que você esteja me ouvindo, ouça nessa noite. Deus tem um plano, Deus tem uma agenda para você. Deus tem um plano para nós, e esse plano está em ação.
mas nós queremos usar agora, nessa noite, a autoridade que nos foi dada por Deus. Eu quero dizer que eu vejo pessoas nessa noite que estavam caídas, sendo levantadas por Deus, sendo postas em pé por Deus. Eu vejo pessoas nessa noite que estavam derrotadas, mas Deus diz: levanta-te, eu te ponho em pé, caminha, eu fortaleço o teu pé, eu ponho o teu pé sobre a rocha, eu te levanto e te faço caminhar. Deixe para trás a derrota, a morte, a destruição. Use a minha palavra, caminhe sobre ela, e eu lhe darei, diz o Senhor, salvação e solução. Não temas, porque eu sou o garantidor. O garantidor da minha palavra. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não vai garantir a palavra do Carlos, Deus vai garantir a palavra dele. Mas enquanto a palavra dele estiver na boca do Carlos, ela vai agir como a palavra de Deus. Mas que Deus me perdoe, e perdoe a ti, perdoe a nós, quando nós usamos a palavra de maneira negativa. Vamos fazer como faziam os antigos, vamos bater na boca, Senhor Deus. Perdoa, quebra todo espírito, todo costume, todo vício de falar negativamente, de falar mal, de fofocar, de falar palavrão. Quebra nesta noite, Pai, como o Senhor fez com Isaías. Pega fogo do altar e sela a boca do seu povo, porque eu creio que o Senhor tem coisas grandes para fazer, que o Senhor é um Deus tremendo e sobrenatural. Quero dizer a você que está me ouvindo: você é amado, você é amada por Deus, e você vai fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Vamos realinhar a nossa palavra, a nossa confissão. Amém? Fala comigo: Senhor, abençoa-me muito, alargue as fronteiras do meu território, estenda sobre mim a sua palavra, faça resplandecer sobre mim a luz da sua face, e me dê a sua paz. Senhor, com essas palavras eu ponho a sua bênção sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo eu ponho a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. Vamos falar a palavra de Deus, vamos dizer: o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Vamos dizer: o Brasil não será derrotado. Vamos dizer: o Brasil não será quebrado nem será falido. Vamos dizer: Deus vai arrancar os corruptos dos seus tronos, e Deus vai reinar sobre esta nação. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te prospere, e até quarta-feira às 18h30 na nossa sala de oração. Seja abençoado por Deus, receba mais de Deus. Amamos vocês. Continuemos conectados com nossas células, conectados com os nossos vínculos, para que Deus possa continuar fazendo aquilo que Ele está fazendo. Como nós lemos: onde houver 2 ou 3 reunidos, Ele está no meio deles. O Senhor está conosco, o Senhor está contigo. Receba cura, você nessa noite que precisa de cura. Não é você, não é o seu nome, é o nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus: onde houver um doente agora me ouvindo, ser curado em nome de Jesus. Usamos a autoridade do nome de Jesus. O backup, a força está lá no céu, e agora usamos aqui na terra. Cura, receba cura, libertação. Amém. Amamos vocês.